Então, estamos já na segunda aula de hoje e segunda-feira a nossa aula é de história, não é mesmo? A nossa segunda aula é de história, certo? Então, nós já começamos a estudar o surgimento da agricultura, não é? E que a possível descoberta da agricultura foi através das mulheres, não é? Que elas observando que os frutos que colhiam e as sementes que eram jogadas davam novas plantas, não é mesmo? Então, lembrando que você, certo, menina, quando crescer você pode ser o que quiser, não é mesmo? Médica, engenheira, advogada, arquiteta, ok? Professora, pode ser qualquer coisa, certo? Basta você querer e correr atrás e, claro, acima de tudo, estudar bastante, certo? Então, continuando, vimos, certo, já a agricultura, o começo da descoberta da agricultura, como foi surgindo e como era a separação de papéis nas primeiras sociedades, ok? Então, hoje vamos dar continuidade, certo, aos estudos de história e vamos dar início aos povos nômades, certo? Então, para isso, você vai abrir o seu livro na página 270, ok? Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 270, certo? Mas, se você ainda não conseguiu abrir o seu livro, você pausa o vídeo e abra-o na página 260, pegue o livro e abra-o na página 270, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos lá iniciar o nosso estudo sobre os povos nômades. A agricultura é considerada uma enorme revolução na vida dos seres humanos. Isto porque, além de poderem armazenar alimentos, eles também puderam permanecer em um determinado local, deixando de ser nômades, certo? Então, a agricultura é considerada uma das maiores revoluções, certo, na vida dos seres humanos. Uma coisa tão simples, professor, simplesmente plantar e colher, isto mesmo, porque até então não se tinha essa noção que se plantasse, colocasse a semente e crescia uma nova árvore e dá aqueles mesmos frutos. Eles estavam sempre andando e procurando, certo? E a partir disso eles viram que poderiam armazenar aqueles alimentos e também puderam permanecer, certo, parados em um determinado local, deixando assim de estar andando sempre atrás de alimento. Então eles deixaram de ser nômades, ok? Vamos continuar. Até aquele momento, os nossos ancestrais viviam mudando de um lugar ao outro. Não podiam permanecer por muito tempo em um mesmo local, porque viviam em busca de alimento. Então, até antes do descobrimento da agricultura, os nossos ancestrais, os primeiros seres humanos, eles viviam se mudando. Um dia eles estavam em uma região, na outra semana eles já estavam em outra região, no outro mês eles estavam numa região mais longe ainda e muitas vezes passando por regiões onde não tinha alimentos. Então, viviam sempre procurando novos locais em busca de alimentos. Vamos lá continuar? Com a agricultura, eles puderam permanecer em um mesmo lugar por mais tempo, tornando-se sedentários, palavras que significa fixos em um lugar. Então, com a agricultura, que eles começaram a observar que ao plantar iria nascer novamente uma árvore daquele mesmo fruto da semente, certo? Eles puderam permanecer no mesmo lugar, começaram a criar segurança, certo? E ficar por mais tempo assim, evitando, certo, as longas caminhadas em busca de alimento e aumentando até a chance de sobreviver. E assim eles deixaram de ser nômades e tornaram-se sedentários, que significa o quê? Fixo no lugar. Então, certo? Nômades são grupos, são pessoas que vivem sempre andando, mudando de um lugar para o outro. E sedentários, que não é aquele sedentário da saúde, certo? Que já é outra coisa. São aqueles que ficam fixos no mesmo lugar, ok?
Vamos lá dar continuidade. Nem todos os grupos humanos tornam-se sedentários ao mesmo tempo. Alguns são nômades até hoje, como alguns grupos de ciganos, que vivem em diversos países do mundo, se deslocando sempre de um local para o outro. Ou os beduínos, povo que vive em regiões desérticas no norte da África ou do Oriente Médio, certo? Então, nem todos os grupos, certo, sociais tornaram-se sedentários, deixaram de ser nômades, certo? Ao mesmo tempo. Então, isso foi ocorrendo ao longo da história humana. Uns deixaram de ser nômades mais rápidos, outros demoraram a se tornarem sedentários, ok? Mas ainda hoje existem grupos, certo, que ainda são nômades, que ficam peregrinando de um lugar para o outro atrás de melhores condições, certo? O grande expoente, certo, podemos dizer os beduínos. Ah, professor, e os ciganos? Os ciganos, ainda existem alguns grupos que são nômades, mas já existem grupos que têm seus assentamentos fixos, certo? Mas aí, já os beduínos, em sua maioria, certo, que são povos do norte da África ou do Oriente Médio, eles estão sempre migrando, certo? E eles vivem em regiões desérticas. Por isso que eles estão sempre mudando. Eles têm suas tendas, têm suas moradias, mas desarmam e depois já vão para outras regiões, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Muitos dos nativos da América do Sul, encontrados pelos portugueses quando chegaram às terras que deram origem ao Brasil, eram seminômades. Eles viviam um local durante certo tempo, depois se mudavam para um outro, em busca de caça, pesca e outros recursos mais abundantes, certo? Então, quando os portugueses chegaram às terras que hoje são o Brasil, eles encontraram alguns grupos seminômades, certo? O que é assim, professor? Seminômades. Então, eram grupos, por exemplo, tribos que viviam, aldeias indígenas, que viviam, vamos dizer, um ano em um local, depois de um ano eles se mudavam, estava sempre em busca, certo, de novos lugares com melhores condições de vida. Por exemplo, você já ouviu falar no Cariri, não é mesmo? Região do Juazeiro do Norte, certo? Que é a região geográfica. Mas também existe um Cariri na Paraíba, certo? Que até esse Cariri é escrito com K. O Cariri do Ceará é escrito com C, certo? Então, professor, o que é que isso tem a ver? Tem a ver o quê? Que os índios cariris, certo? Que esse nome era o nome de uma etnia indígena, de uma tribo indígena, certo? As tribos cariris, eles peregrinaram, certo? Da Paraíba até o Ceará, porque o local da Paraíba, onde eles viviam, era muito seco. Então, eles saíram procurando locais onde tinham mais água até chegarem no Cariri cearense, que, como a gente bem sabe, tem bastante água. Então, lá se fixaram e deram origem ao nome da região Cariri, certo? E encontraram recursos bem mais abundantes, como água, animais para caça e também solos férteis para agricultura e árvores frutíferas, ou seja, árvores que dão frutos, certo? Aqui nós temos duas fotos. A primeira foto nós temos um acampamento cigano em Jaguaré, São Paulo. Essa foto é de 2014, certo? E depois nós temos uma obra retratando um grupo de nativos brasileiros, ok? No meio da mata de 1835. E essa obra é de Johann Moritz Rugenda, certo? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você me liga, certo? Diga, professor, eu não entendi bem esse aspecto sobre a agricultura, sobre o surgimento da agricultura, o que é nômade, o que é sedentário. Você me liga, certo? E a gente vai lá retirar a sua dúvida, ok? E então, para quem estava com saudade das atividades de história, hoje nós temos uma, certo? Então, você faz a atividade, certo, de história da página 271 e também
até a página 272, certo? Então, quando terminar essa atividade, você tira uma foto, certo? Tira uma foto de cima do livro, não tira de baixo, assim. Você coloca o celular em cima do livro, vê se está pegando tudo e tira a foto, porque se você tira de baixo, eu não consigo ler tudo, aí tenho que pedir uma nova foto, certo? Então, você tira de cima da página, que fica visível, e assim eu consigo corrigir de uma maneira melhor, ok? Então, até amanhã com as nossas próximas aulas, certo? Continue tomando cuidado, bebendo bastante água e, novamente, parabéns a todas as mulheres pelo seu dia.